Ninguém sabia que era democracia corintiana, não tinha esse nome. Porque a gente não sabia o que era democracia na prática. A gente só sabia o que era democracia lendo, estudando, e o nosso comportamento era democrático, mas a gente não conseguia identificar que era democrático aquilo. Até o dia que surgiu o rótulo, né? Democracia corintiana. Aí, cara, falou, pô, caraca, bicho, é isso. Nós somos uma democracia, né? A gente vota, a gente se veste como quiser, a gente fala o que a gente quer, a gente se manifesta do jeito que a gente quiser, ninguém é obrigado a nada, todo mundo está livre, e aí sim nós se sentimos dentro de uma democracia. Foi a primeira vez que eu acho que um grupo no futebol, principalmente no futebol, se sentiu dentro de uma democracia de verdade. Com vasto currículo no futebol, Walter Casagrande Júnior não é destaque apenas em campo. Ele é um craque da militância política, um jogador e comentarista esportivo que sempre se posicionou, sempre teve um lado, desde muito jovem, quando há 40 anos, na campanha das diretas já, ele, ao lado de Sócrates, esteve na linha de frente da democracia corintiana, defendendo o fim da ditadura. Casagrande é nosso convidado de hoje para falar da sua participação nas diretas já, um movimento que foi decisivo para a volta da democracia 20 anos depois de um regime militar. Casagrande, seja muito bem-vindo e obrigada por abrir um espaço na sua agenda para conversar com Carta Capital. Que é isso, eu que agradeço, Fabiola. Então, eu queria começar lhe perguntando, na verdade, lhe pedindo, né, para contar como foi que você chegou ali, né, naquele movimento da democracia corintiana. Você ainda é tão jovem, né? Como foi viver aquele momento? Qual memória você tem dessa experiência? O Corinthians não usava um camisa 9 da casa desde 71, quando era o Mirandinha. O Corinthians só contratava número 9. O Corinthians não pegava ninguém da base. Eles não tinham uma confiança de um garoto da base para vestir a camisa 9 do Corinthians. Eu estreiei no Corinthians, eu fiz 4 gols no primeiro jogo, né? Foi 5-1, eu fiz 4 gols. Deu um impacto muito grande na parte do futebol, na parte do campo. Um garoto da base do Corinthians, camisa 9. E aí, por incompatibilidade com o Vicente Mateus, com o Oswaldo Brandão, que era um treinador linha dura, tal, eu fiquei fora. Eu saí do Corinthians com 17 anos, fiquei um ano em Poços de Caldas e voltei em 82. Minha imagem do Corinthians era aquela, paternalista, autoritária, eu não conseguia me adaptar, eu não conseguia... assim, era incompatível com o meu estilo de vida, né, de garoto, adolescente, 18 anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, querendo liberdade e estar num lugar que era super autoritário. Então eu não quis ficar, eu não queria ficar no Corinthians. E aí o Adilson Monteiro Alves, o pai do Adilson, seu Orlando Monteiro Alves, ele me conhecia desde garoto. E ele falou pro Adilson, o Adilson não era do futebol, o Adilson era um sociólogo que teve essa ideia de montar um modo de comportamento diferente, ou melhor, ele teve a ideia de dar liberdade para os jogadores participarem de contratação, de política do clube, enfim, escolhas. As escolhas, os jogadores poderiam participar. E eu achava que aquilo não era real. Para mim, o Corinthians era aquela imagem que eu tinha desde os 10 anos de idade. Aí ele falou, cara, assim, eu estou tentando fazer uma coisa diferente aqui. Meu pai falou que você, porra, além de jogar muito bem, você tem uma boa cabeça e você seria útil pra gente aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de 3 meses, se você não gostar, eu libero você para sair. Tinha o Atlético, tinha o Cruzeiro, eu tinha vindo de Minas, né? Eu tinha jogado na Caldense, em Poços de Caldas, e eu fui muito bem lá, então o Cruzeiro se interessou, o Atlético, eu queria ficar em Minas. Aí eu falei, beleza, eu não tinha outra coisa para fazer. Eles não iam liberar, eu estava começando minha carreira e fiquei. E eu fui percebendo que ninguém estava mais me cobrando comportamento, né? Me cobrando como eu me vestia, o jeito que eu falava. Eu comecei a me sentir bem à vontade, bem livre no Corinthians. Era o primeiro ano, né? Depois de 64, a primeira eleição direta para o governo. Então nós começamos a participar das campanhas, né, da campanha do Lula em 82 para o governo, e assim, foi uma coisa tão mágica, porque a gente não conversava sobre isso, ninguém tinha uma amizade tão próxima assim, e o futebol não se envolvia com política, então estava meio assim, a gente não sabia o que o outro ia pensar se eu falasse alguma coisa, e assim foi todo mundo. Só que, de repente, um dia, eu fui lá na inauguração da sede do PT na Rua Santo Amaro, aqui no centro de São Paulo, para me filiar ao PT. Quando eu cheguei lá, já estava o Vladimir lá.
Aí já tinha 2 jogadores da Portuguesa. E aí eu falei, caraca, bicho, tem jogador de futebol que pensa que nem eu, né? Só que eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, os caras já tinham 27, 28, 29. E aí foram acontecendo coisas assim. Nós começamos a participar de manifestações ou de eventos políticos sem combinar nada e de repente chegar, tá todo mundo no mesmo lugar. O Magrão, eu, Adilson, Vladimir. E aí, daí em diante, nós percebemos que pelo menos tinha um grupo ali, mais o Eduardo, que era um ponta-direita, tinha o Solitinho, tinha mais jogadores ali que tinham um pensamento parecido com o nosso, mas como o futebol tinha aquela coisa assim, conservadora desde o início, ninguém se mexia muito. E aí começou a ter esses encontros. E aí sim nós começamos a organizar as nossas manifestações, organizar as nossas falas, organizar onde nós íamos, onde era importante a gente ir, principalmente durante essa campanha do governo. Ninguém sabia que era democracia corintiana, não tinha esse nome. Porque a gente não sabia o que era democracia na prática. A gente só sabia o que era democracia lendo, estudando, e o nosso comportamento era democrático, mas a gente não conseguia identificar que era democrático aquilo. Até o dia que surgiu o rótulo, né? Democracia corintiana. Aí, cara, falou, pô, caraca, bicho, é isso. Nós somos uma democracia, né? A gente vota, a gente se veste como quiser, a gente fala o que a gente quer, a gente se manifesta do jeito que a gente quiser, ninguém é obrigado a nada, todo mundo está livre, e aí sim nós se sentimos dentro de uma democracia. Foi a primeira vez que eu acho que um grupo no futebol, principalmente no futebol, se sentiu dentro de uma democracia de verdade. Eu queria lhe ouvir também em relação como é que você compreende essa mistura do futebol com a política e já fazendo um paralelo com a atualidade, né? A gente está, pelo menos nos últimos 10 anos, né, sofrendo uma forte ameaça à democracia. A gente tem e se concretizou com a tentativa de golpe o ano passado, no 8 de janeiro. A gente não vê no campo, né, do futebol nenhum tipo de movimento que possa fazer um paralelo com o que vocês fizeram lá na democracia corintiana. Eu queria te ouvir em relação a isso, como é que você analisa essa geração atual e essa falta de envolvimento e engajamento político. Em relação a hoje, eu penso o seguinte, eu cobro os jogadores, posicionamento dos jogadores há muito tempo. Eu escrevo sobre isso, eu falo sobre isso, recebo muitos ataques por causa disso, mas eu cheguei a uma conclusão assim, eu acho que o meio do futebol, hoje em dia, a maioria é conservador mesmo. A maioria votou no Jair Bolsonaro mesmo, sabe? Aí eu fico pensando, eu estou cobrando de pessoas que elas não estão falando nada, mas elas não concordam comigo, elas estão do outro lado. Então, eu tô começando a perceber o seguinte, que não adianta ficar cobrando, porque esses caras não vão falar nada mesmo, e se falarem, não vai ser a favor da democracia. Pelo menos, na minha visão, a grande maioria. Se a gente olhar para o passado, né, e fazendo um paralelo com hoje, né, o que você acha que deu certo e o que deu errado nas diretas já? Poderia ter sido diferente? Não, olha só, lá atrás, quando a emenda da Dante de Oliveira não passou, eu me senti derrotado, tá? Principalmente quando, em 85, teve o colégio eleitoral, né, o Tancredo Neves ganhou. Eu me lembro, no dia da vitória do Tancredo Neves, eu dei uma entrevista. Eu estava no treino do Corinthians, foram me entrevistar. Eu não lembro se foi a TV Cultura ou a TV Globo. E me perguntaram se eu estava feliz que o Tancredo Neves tinha ganho no colégio eleitoral. Eu falei, não, eu não estou feliz, porque eu estava lutando para votar, eu estava lutando para as diretas. Eu ia votar no Tancredo Neves, mas eu não estou feliz que ele ganhou sem o meu voto. Entendeu? Então, naquela época, eu sou ainda assim, né? Eu sou muito focado. Então, se o meu objetivo, se eu vou entrar numa luta pela democracia, se eu vou entrar numa luta pelas diretas já, a vitória é eu votar. A vitória é o país ser democrático. Mas hoje, você vê que depois de 40 anos, nós estamos votando, né? Nós estamos escolhendo o presidente. Só que o país mudou, né? O país mudou muito. A extrema-direita cresceu no mundo, né, muito forte no mundo, da extrema-direita. Aqui dentro do Brasil tem uma extrema-direita muito forte que rema contra o país. Não é contra a democracia que esses caras estão remando, é contra o país. Porque se teve uma eleição
e o candidato democrático, Lula, ganhou. Eles não aceitaram, tentaram fazer tudo para ter uma fraude nas urnas, nada aconteceu, tentaram um golpe. Tudo isso que eles estão fazendo é contra o país, não é só contra a democracia, entende? É contra o Brasil, é contra os brasileiros. Porque, tudo bem, perderam, não gostaram, não gostam do candidato que ganhou, ok, espera a próxima eleição, como nós fizemos, pô. Nós fizemos isso em 18 para cá. Ninguém fez golpe, ninguém contestou a urna, ninguém contestou nada. Perdemos, ficamos chateados, sabíamos que ia ser 4 anos de dificuldade, 4 anos perigosos, mas nós somos aí o dia a dia fazendo as nossas coisas. O Brasil está sofrendo um ataque. Não é o regime democrático. É o povo brasileiro que está sofrendo um ataque. E o problema é que nós estamos sofrendo um ataque internamente de brasileiros. Brasileiros atacando que o Brasil está sendo atacado por brasileiros, entendeu? Não é só contra as pessoas democráticas. Porque se o golpe rola, só ia ter tranquilidade para viver esse grupo específico deles. Isso não é lutar pelo Brasil e muito menos democrático, né? Eu não queria terminar antes de fazer um link da sua primeira fala e uma mensagem que eu queria que você deixasse sobre o valor da democracia. Hoje a gente está num processo democrático, ainda que combalido, mas muito pela aquele movimento lá de 40 anos atrás, né? E aí você falou, a gente não sabia o que era democracia, a gente cresceu dentro de um regime ditatorial, então não sabia o que era democracia, lutava por democracia sem saber exatamente o que era. A gente hoje sabe. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre o valor da democracia para os jovens que não conhecem a história, não sabem o que foi as diretas já, para os nem tão jovens que insistem, né, pelo conservadorismo, pela democracia. Enfim, eu queria lhe ouvir em relação a isso, para a gente fechar. Tá, primeiro eu vou, antes de dar a mensagem, eu vou contar essa história do dia 16 de abril de 1984, que foi o dia do comício das diretas no Vale do Anhangabaú, que tinha mais de 1 milhão de pessoas. Foi aquele comício que nós estávamos no palanque, que tem fotos e vídeos espalhados pela internet, que o Magrão falou que se a emenda Dante de Oliveira não passasse, se ela passasse, ele ficaria no Corinthians. Enfim, aquele momento foi o momento mais mágico que eu passei na minha vida, né, como cidadão brasileiro. Porque o mundo estava indo para aquele lugar, nós fomos de metrô, junto com toda a população que estava indo para lá. Eu era o Casagrande do Corinthians, o outro era o Magrão do Corinthians, o outro era o Vladimir do Corinthians. As pessoas olhavam, falavam, e aí, Casão, e aí, Magrão? Mas ninguém falava de futebol. Todo mundo olhou para a gente como cidadão. Aquilo foi um marco, sabe? Foi uma coisa, uma energia, todo mundo pensando e focado no mesmo objetivo, que era as diretas já. Então aquilo lá, quando eu subi no palanque e olhei, que era um oceano de gente, foi a maior energia que bateu no meu corpo. Eu acho que aquele dia lá, eu me transformei num cara que se conecta com a energia, sabe? Eu sou muito ligado à energia. Eu sigo muito a energia, eu acredito muito na intuição, e a intuição vem da energia que você recebe, né? Então aquele dia, para mim, foi um chacoalhão que eu acho que daquele dia em diante, eu fiquei um cara conectado com energias. E a mensagem que eu quero dizer é o seguinte, gente, é assim, antes da democracia corintiana, muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente desapareceu, muita gente foi jogada no mar, muita gente foi destruída, famílias foram destruídas pela ditadura militar porque essas pessoas queriam a democracia. A democracia chegou, e é essa democracia. Essas pessoas são contra a democracia, elas votam por causa da democracia. Essas pessoas que querem, que falaram que tinha fraude nas urnas, que foi roubado, eles puderam falar isso mesmo falsamente, porque eles estavam votando. Isso é democracia. Você pode se comunicar, você pode dar sua opinião, você pode se expressar, você tem só que respeitar a opinião dos outros. E na minha visão, mentira, fake news, racismo, estupro, homofobia, violência contra a mulher, isso não faz democracia. Dentro da democracia, não existe isso. Então, além da gente defender a democracia política, nós temos que defender a democracia como comportamento, né? Democracia como contra exatamente todos os preconceitos. Porque com preconceito
não existe democracia. Com racismo não existe democracia. Né? Com homofobia não existe democracia. Contra os povos indígenas não existe democracia. Se você for contra os povos indígenas, não existe democracia. Então é isso, a democracia é tudo, gente. Para a direita, para a esquerda, se você se sente bem votando no Jair Bolsonaro, é porque é democracia. Exatamente. Muito bom esse papo. Casagrande, muito Valeu. obrigada pela conversa. Parabéns pela trajetória e volte sempre que quiser. Carta Capital completa 30 anos em 2024 e promove um ciclo de debates fundamentais para o futuro do Brasil. A primeira rodada acontece no dia 14 de maio, em Brasília. Grandes líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, falarão sobre como a retomada da Agenda 2030 da ONU pode impulsionar nossa reindustrialização sustentável e fortalecer as exportações. O evento terá transmissão ao vivo e gratuita no site de Carta Capital e no YouTube. Para mais informações, acesse cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.